Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião da loja Teosófica Florianópolis e com a proposta de um pequeno estudo em grupo sobre esse livro do Vanderleeu, A Conquista da Ilusão. Me propus a trazer algumas reflexões para o grupo e poder debater em conjunto, estamos presentes aqui, porque também está sendo transmitido online. Porque eu achei o Vanderleeu, quando escreveu esse livro, ele foi muito feliz, porque ele conseguiu falar sobre coisas muito profundas de uma forma bastante simples. E ele mesmo, eu acho que após ter escrito esse livro, ele reconheceu que foi uma grande contribuição que ele traz para a sociedade, para a humanidade, porque ele repetiu um parágrafo do Ruskin aqui. Ele diz assim, eu vou me permitir ler, aliás, eu vou me permitir ler vários trechos para que a gente possa acompanhar. Começa assim: o autor tem algo a dizer que ele considera ser verdadeiro e útil, ou utilmente belo. Tanto quanto ele saiba, ninguém o disse ainda. Que ele saiba, ninguém mais o pode dizer. Ele é obrigado a dizê-lo, clara e melodiosamente, se puder, claramente, em todo caso. Na soma da sua vida, ele acha que esta é a coisa ou grupo de coisas manifestas para ele. Isto, o pedaço de conhecimento verdadeiro ou visão que a sua cota de sol e terra lhe permitiu apreender. Ele gostaria de fixá-lo para sempre, gravá-lo na rocha, se pudesse, dizendo: isto é o melhor de mim. Quanto ao mais, comi, bebi e dormi, amei e odiei, como minha mãe. Minha vida foi como vapor, e não é. Mas isto eu vi e sei. Isto, se alguma coisa minha, vale a vossa memória. Então, é um trecho assim que para mim mostra o seguinte, olha, de tudo que eu escrevi, falei, fiz e disse na vida, né? Se quiserem pegar alguma coisa que eu acho que tem valor, que eu acho que tem maior valor, é isso que está escrito nesse livro aqui, né? E eu concordo plenamente com ele, porque eu já disse em outro momento, em outro grupo, não li muitos livros de filosofia na vida, li vários trechos de livros de filosofia, alguma coisa do Krishnamurti, mas para mim esse é o melhor livro de filosofia sobre a vida, porque é um livro de filosofia escrito por alguém que acessou, né, essa unidade da vida. E faz toda a diferença quando a pessoa resolve escrever sobre isso. Então eu vou trazer algumas coisas que eu separei assim trechos de 3 capítulos desse livro, né? O livro ele fala sobre vários temas. Ele fala sobre, opa, deixa eu ver aqui no sumário. Ele fala sobre o desafio da vida, do irreal ao real, que nós vamos tratar esses 2 primeiros capítulos, a diferença entre intuição e intelecto, né? Nós vamos tratar também, o absoluto e o relativo, o mistério da criação, espírito e matéria, que eu acho que eu vou tratar rapidamente, mas eu não trouxe esse capítulo, mas ele traz uma reflexão brilhante. O fantasma do mal, também, né? Nós estamos comentando. E a liberdade da vontade. A liberdade da vontade nós vamos conversar. A justiça da vida, a imortalidade da alma e na luz do eterno. Então, vamos lá. Opa, mexi aqui, bati no mouse, já vou voltar aqui. Na verdade, o livro de filosofia tem muita filosofia, muitos deles, né? Sim, exatamente. Eles tentam trazer essa filosofia mística, né? Embora eles também tragam muita ciência oculta, né? Então, acho que isso que ele vai diferenciar.
Então, ele começa com o seguinte trecho que eu vou lendo aqui, né? Daí a gente vai vendo, porque eu sei que nem todo mundo conseguiu ler o material que eu mandei, né? Então, vamos tentar entrar na mesma página, né? Uma das banalidades de nossa era é dizer que o tempo das palavras passou, que agora é o tempo da ação. Tudo ao nosso redor clama por ação, tudo ao nosso redor despreza meras palavras, por mais prolixos que sejam os expoentes do culto da ação. Quer dizer, as pessoas que querem agir, elas falam sobre ação, né? E elas dizem que não é para palavra, não é nada, é só para agir. Mas até mesmo a ação precisa ser explicada. Aí eu vou chamar a atenção para isso, porque as pessoas se afastam muito da filosofia, né? A filosofia não é uma coisa muito incentivada na nossa sociedade, né? Todavia, existem razões válidas subjacentes a essa impaciência com as palavras que não estão vitalmente conectadas à ação. As pessoas reclamam que essa filosofia é tão abstrata que parece que foge da prática do dia a dia, né? Especialmente na filosofia, sofremos por muitos anos uma enxurrada de palavras desprovidas de ação. Consequentemente, o homem comum passou a olhar a filosofia como uma especulação pretensiosa que não leva a lugar nenhum. Um jogo intelectual, sutil e inteligente, ele bota em parênteses algumas vezes, nem isso, né? Nem inteligente é, mas sempre sem valor prático para a vida diária. Geralmente tem sido assim: a filosofia disfarça a sua falta de realidade sobre as coisas práticas, sob um manto de uma terminologia difícil e técnica que assusta o investigador leigo e o faz sentir que é a sua culpa. Eu que não consigo entender, né? Na verdade, o cara não está entendendo porque o cara não está falando sobre coisa com coisa, né? Que sua limitação o impedia de compreender os mistérios profundos. A limitação de quem escreve é que impedia de compreender os mistérios profundos, e por isso que ele fala um monte de palavra e não consegue explicar direito as coisas. Apenas o investigador audacioso e perseverante descobre que esse manto, na maior parte das vezes, esconde apenas um vazio patético, ou seja, ele não diz nada mesmo, ele não está falando sobre nada, porque não tem essência, não tem profundidade no que está sendo falado. Aí eu vou me permitir sempre dar uma lida assim no primeiro parágrafo que ele traz a problematização e depois eu pego trechos que tentam trazer explicação. As mentes mais profundas sempre falam em linguagem mais simples. O pensamento de Platão pode ser profundo, mas sua linguagem é sempre simples. Aqui a filosofia oriental pode ensinar o Ocidente. Lao Tse, Patanjali, Gautama falam em uma linguagem de total simplicidade. Ao lado deles, Kant, Hegel parecem pesados e confusos. Quando algo é claro para um filósofo, ele deve ser capaz de dizê-lo em linguagem simples e inteligível. Se não o fizer, e se muitos volumes precisarem ser escritos para explicar o que ele quis dizer, lembra aquele negócio que eu falei do curso? Eu tive que dar um calhamaço para o pessoal. E se muitos volumes precisam ser escritos para explicar o que ele quis dizer, é certamente um sinal de que seu conhecimento era confuso. Ele tem conhecimento, mas o conhecimento é confuso. Ele tem conhecimento das partes, ele tem um conhecimento intelectual da coisa. Ele não teve a visão intuitiva do processo ainda. Ou ele não conseguiu ainda ter conhecimento suficiente para traduzir aquilo que ele teve um certo vislumbre da coisa. Apenas o conhecimento imperfeito se esconde atrás de pesados volumes de palavras. Então, assim, tá, a primeira coisa está desmistificando a coisa em termos filosóficos, né? Eu gostei muito desse parágrafo e comentei, não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou lendo uns parágrafos e a gente vai podendo comentar, tá bom? Vamos ver se a gente acha um parágrafo mais teosófico, né? Isso aqui está muito... O nascimento da admiração, eu adorei esse parágrafo, eu adorei esse. Não existe espetáculo mais patético que uma época entediada com a vida. Como as pessoas estão entediadas, né? As pessoas estão, de modo geral, eu digo mais que entediadas, elas estão desesperançadas com a vida, né? E isso não existe, desencantadas. Né? E assim, mas ele vai chegar na razão de por que isso. Materialmente, ele sempre coloca a problematização. É coisa acadêmica, né? Você problematiza primeiro, depois você traz a solução, a sua proposta de solução. Né? Materialmente, o nosso mundo moderno é mais rico que talvez qualquer outra época anterior. Imagina, isso aqui início do século XX, imagina hoje. E espiritualmente estamos mais pobres. Nem todas as nossas verdadeiramente maravilhosas realizações, ele reconhece que as realizações humanas são maravilhosas.
Nem toda a nossa abundância de divertimentos e sensações podem esconder o fato de que estamos internamente empobrecidos. Realmente, a tarefa desse último é apenas a de esconder a pobreza interna. Quando nossa vida interna é árida, precisamos criar estímulos artificiais externos a fim de fornecer um substituto. Ou, pelo menos, causar uma sucessão contínua de sensações variadas, de forma a não termos tempo de notar a ausência de vida interior. Eu acho muito bacana isso, porque na área que eu quero trabalhar e que eu tenho escrito artigos e pesquisado, que é a questão da orientação para aposentadoria, o pessoal, as palestras, os eventos, as oficinas, são sempre as pessoas descobrirem coisas para fazer. Você vai ter 40 horas da sua semana que vão ficar liberados, talvez 50, porque você deslocava não sei quanto tempo para ir para voltar para o trabalho. Agora, tem uma grande professora, doutora, que, inclusive com várias, ela vai lá e ela faz as pessoas fazerem exercícios lá. Botem aí na mão, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De novo, segunda, terça, quarta, quinta. Para as pessoas se darem conta que vai abrir um grande vazio na vida dela e que elas vão ter que encher de coisa, porque senão elas vão cair nessa vida entediada que leva muitas vezes as pessoas à depressão, né? E acabam morrendo mais cedo na aposentadoria por conta dessa depressão. A gente baixa a nossa imunidade, a gente fica mais suscetível a doenças e acaba morrendo mais cedo. E ele está dizendo isso, né? Isso acontece com as pessoas. Não só na vida da aposentadoria, tudo mais. E aí as pessoas querem encher de coisa, né? Vai enche de coisa, mesmo vai, né? E para mim a ficha caiu, até para dizer para vocês, eu estava participando de um congresso de orientação profissional e para aposentadoria e chamaram um senhor para fazer uma apresentação. Eu vou só dar um oi de longe para vocês, porque eu estou gravando, nós estamos gravando aqui, tá bom? Eu vi a palestra desse senhor. E aí, era um senhor aposentado de uma grande empresa nacional, com experiência internacional, porque ele tinha cuidado da área internacional dessa grande empresa. E ele tinha uma boa saúde. E ele estava ocupando o tempo dele com viagens de turismo para conhecer o mundo. Quando eu vi aquilo, ele disse aquilo, eu digo assim, gente, isso é só um passatempo um pouco mais sofisticado. A pessoa tem condições de passar o tempo, de ver coisas que a distraem mais facilmente e fazem com que ela não tenha essa sensação de vazio interno. Aí caiu a ficha e é aí que eu resolvi ir para essa linha e trazer, então, esse autoconhecimento do yoga para dentro da orientação vocacional para aposentador. Só para fechar o... Agora ele diz o seguinte, ó, existem uns poucos que podem ouvir tanto a solidão quanto o silêncio. É aquela coisa da pessoa que consegue viver na solitude, não é a solidão. Ela consegue estar sozinha consigo mesma e estar bem. Né? E descobrir uma vida rica surgindo dentro de si, mesmo quando não há nada a ser estimulado externamente. No entanto, só esses, olha o que ele diz, no entanto, só esses são felizes. Só esses vivem verdadeiramente. Onde encontram a ânsia por divertimento e sensações exteriores, vemos uma confissão de falta de vida interior. É aí que reside a diferença entre os vivos e os mortos. Uns estão mortos mesmo em vida, outros nunca podem morrer porque são a vida. E aí ele continua assim, todos buscamos a vida, uma vez que vida é felicidade. Então, assim, essa conexão, é se perceber, teve uma que passou um filme, eu posso até passar para vocês um documentário sobre a vida do Ramana Maharshi, e que e acaba o documentário com frases que ele citou. Ele falou muito pouco, né? Ele só ficava meditando, as pessoas vinham para ele porque entravam na aura de bem-aventurança que ele irradiava. E ele diz assim, a nossa natureza é felicidade. A nossa natureza real é a felicidade. E então, busque se conhecer para acessar essa natureza. Né?
Eram as duas frases finais, assim, gostei muito. Que é a questão do autoconhecimento que a gente, né, que trabalha com orientação profissional, vocacional, busca passar para as pessoas. Então, ele diz, todos buscamos a vida, uma vez que vida é felicidade. Vida é realidade. Ou seja, quem não está... O Raul Branco dizia isso, né? Ser é ser feliz. Se você não está feliz com o caminho que você está fazendo, você está distanciado do seu próprio ser. Então, mas somente quando tivermos a coragem de parar com esses pensamentos é que vamos... Até ele continua. Filosofia é a busca pela vida. É mais um amor à sabedoria. A não ser que consideramos a sabedoria como diferente do conhecimento, assim como a vida é diferente da morte. Mas vamos lá. Aqui que começa a parte interessante. A sabedoria é o conhecimento que é experiência e, portanto, vida. É aquela coisa assim, lembra que o livro não fala? Sabedoria vem de saber e que tem a mesma raiz de sabor, quer dizer, você só acessa a sabedoria se você experimentar, se você conhecer as coisas. A busca pela sabedoria é, na realidade, a busca pela vida. É verdade que o nome filosofia tem sido frequentemente usado para coroar um jogo de perguntas e respostas intelectuais que não deixa os homens mais ricos que antes. Assim, o homem comum não confia na filosofia e acusa ele de dar pedra no lugar de pão. Mas a verdadeira filosofia não é uma solução intelectual de problemas. Nas palavras de Platão, a filosofia é o nascimento da admiração. Então, o nascimento da admiração vem do Platão. E vocês vão entender o que eu quero dizer com esse nascimento da admiração. Ele mostra para gente. E é um verdadeiro filósofo aquele que começa a se admirar com a vida, não aquele que tem certeza de ter resolvido aquilo que não tem solução. Eu não sei se vocês têm isso para vocês assim, mas eu para mim tenho isso assim, né? Eu me lembro até que quando eu tinha uns 10 anos aqui em Florianópolis, e eu continuava encantado com as coisas, né? Com a natureza, com o mar, com os pássaros, aquelas coisas, a praia. Eu estava fazendo uma terapia, a psicóloga assim, tu ainda não perdeu a tua paixão, uma coisa assim, pela ilha, tu ainda não passou por isso. Ela não tinha percebido que, na verdade, esse encantamento eu trazia comigo o tempo inteiro. Que, na verdade, eu vivo me encantando, me surpreendendo com os milagres da natureza. E ele vai botar aqui também uma coisa que eu também sempre digo, né? A multiplicidade de uma coisa que é praticamente fantástica faz aquilo ser algo banal para as pessoas. Então eu digo às pessoas, hoje a gente vive uma vida que com o movimento de um dedo você gera luz, com o movimento da mão você faz sair água. E as pessoas acham as coisas mais naturais. Esquecem que existe um exército de pessoas e conhecimentos que torna tudo isso capaz, né? Então, assim, mas ele vai continuar aqui. É profundamente verdadeiro que, a não ser que possamos ver a maravilha da vida ao nosso redor, a não ser que nos vejamos cercados por um mistério que desafia nossa audaciosa exploração, ainda não teremos entrado no caminho da filosofia. Né? E na natureza eu cito sempre um exemplo, até porque tem gente que eu estou vendo pela primeira vez, pelo menos talvez tenha aparecido outras vezes aqui, que as pessoas acham assim, por exemplo, que chover aquele monte de chuva é a coisa mais natural, mas é porque chove em abundância. Talvez se vivesse no deserto, vivesse lá em Brasília ou Belo Horizonte, ficou 4, 5 meses sem chover. É. As pessoas, eu digo assim, gente, você pega e pega água, enche um balde d'água. Um balde simples, deve ter 2, 3 litros ali no balde, 2, 3 litros. Aí enche outro balde. Aí carrega os 2 baldes. Tenta carregar um pouquinho esses 2 baldes, cheio d'água. Você vai ver o peso tremendo que é isso. Agora, ficar toneladas, milhares de toneladas na água, lá em cima, e de repente cair, as pessoas acham a coisa mais natural, sem se perceber, sem se perguntarem, gente, olha o milagre, que é o fenômeno da água, que vai até lá em cima. Outra coisa, mas eu digo, por isso que tem que desenvolver a racionalidade, por isso que tem que desenvolver o conhecimento, senão a pessoa não consegue enxergar o milagre das coisas. Todos, todas todas as substâncias, à medida que você aumenta, vou falar com o engenheiro, à medida que você aumenta a energia, os átomos tendem, as moléculas tendem a se separar, as moléculas tendem a se afastar. Você pega alguma coisa e derrete, líquido, ela fica a se afastar. Você vaporiza, fica mais afastada ainda as moléculas. A água é a única substância que, quando se solidifica, ocupa um volume maior do que quando líquida. E graças a isso, os rios se congelam e a água continua líquida lá embaixo.
porque senão congelaria tudo e os peixes de toda a vida morreriam. E todo mundo acha isso normal. Ninguém se questiona, né? Que coisa, é uma coisa diferente que acontece de todo o resto. Então, assim, ó, as pessoas vivem entediadas, é o que ele vai colocar, porque vivem na superficialidade do conhecimento. E como dizem, e como alguém já disse, eu acho que foi a Bezan que disse isso, eu gosto muito dessa frase, que ela diz assim, ó, pior do que nenhum conhecimento sobre uma coisa é um conhecimento superficial sobre ela. Porque daí tu já te encaixa no teu modelo de preconceitos mentais e isso serve para minha caixinha? Não. Então eu corto. Se servir, eu incorporo. Então ele continua. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, senão eu vou seguir. Eu comentaria só assim, ó, que a racionalidade ajuda a explicar, mas o sentir também é importante, né? Sentir esse deslumbramento sem poder explicar é mais importante que tudo. E isso ele vai explicar. Ele vai te levar ao que tu quer. Exatamente. Não, tanto é que tem o caminho do Bhakti Yoga. O caminho do Bhakti Yoga é o caminho totalmente devocional. É o caminho totalmente do místico, né? Que ele não precisa saber os porquês, ele simplesmente sente. Mas não, tudo bem, mas ele pode ser para qualquer ser no começo, mas as pessoas, conforme a teosofia, têm 7 tipos de temperamentos diferentes. Significa que elas estão associadas a 7 raios de energia diferentes. E, por consequência, tem 7 caminhos principais diferentes. Tem o Yana Yoga, tem o Bhakti Yoga, tem o Karma Yoga, né? Mas vamos adiante. Aí ele continua aqui. Eu vou me permitir de novo ler essa crítica dele aqui, tá? Eu não tinha marcado, mas é só para ligar com o parágrafo seguinte. O homem não desperto conhece somente fatos, não mistérios. Para ele, as coisas que se explicam por si mesmas. O mundo está ali. O que há mais para saber? Né? Esta é a visão animal. Para a mente bovina, pastos podem ser bons ou maus, mas não precisam de explicação. Da mesma forma, o homem não desperto está satisfeito com os fatos da existência. Seu ambiente, sua comida, seu trabalho, sua família e amigos são os muitos fatos que o cercam, agradáveis ou desagradáveis, mas que nunca necessitam de explicação. Falar a ele sobre o mistério oculto em sua vida, em seu mundo, não faria nenhum sentido. Ele existe e o fato de sua existência é suficiente. Morte e vida em si podem lhe causar, durante um tempo, ansiedade ou alegria, né? Falar da morte. Mas mesmo elas não provocam qualquer questionamento, são familiares e habituais. É a própria familiaridade da vida que oculta o mistério da mente animal. Quer dizer, tudo é familiar, oculto. Aquilo que visto uma única vez, aqui é aquela parte que eu estava falando, aquilo que visto uma única vez seria uma maravilha, se torna familiar quando vemos centenas de vezes. E deixa de sugerir a possibilidade de mais explicações. Nós acendemos a luz elétrica tantas vezes que a não explicação da maravilha da eletricidade se perde na familiaridade da ação. E o fato se torna a sua própria explicação. Então, aqui eu só quero trazer isso para o nosso entendimento. A gente já sabe isso, né? A gente não adianta tentar falar de teosofia, falar desses mistérios, para quem não está se buscando esse tipo de coisa, né? Aliás, eu mesmo eu pedi para uma amiga me mandar um negócio sobre a coisa de ajuda, né? E eu digo assim, mas é o que eu percebi alguma coisa assim, mas percebi uma coisa, mas não, o cara não estava nem aí. Mas ele mostra assim, ó, a pessoa, para ser ajudada, ela tem que pedir ajuda. Você não tem, até porque senão você vai dar uma coisa, a pessoa pode ir para um caminho que ela não está preparada e você ainda vai ser karmicamente responsável pelas mancadas que ela vai dar. Então, ele fala sobre o mistério da vida e aí ele vai falar quando nasce essa admiração. Recuperando-se da certeza da juventude, quando nunca duvidou de si mesmo, o homem desperto retorna ao encantamento da infância e novamente vê um mundo o qual, à medida que os anos passam, se aprofunda em mistério e beleza, mas nunca se esgota ou é explicado. Isso que eu digo, isso que eu tento trazer para as pessoas em termos de orientação vocacional. Elas descobrirem uma área de profundo interesse, porque à medida que elas naturalmente se interessam,
Porque à medida que elas começarem a se interessar e aprofundar aquele conhecimento, aquilo vai fazer com que ela descubra que tem mais coisa para conhecer, e à medida que ela avança, ela vai descobrir que existe mais coisa que ela não conhece sobre aquele assunto, que as variáveis e a complexidade é muito maior do que ela imagina, e é um negócio que não esgota, não esgota, porque o universo ele é infinito. E esse conhecimento e a manifestação do Uno é infinita. Então, aquela coisa, você vai se aproximar cada vez mais da luz, mas você nunca vai tocar chama. Não tem aquela coisa? É logarítmico, é exponencial. Você não tem como, nunca vai chegar lá, né? É logaritmo, não é exponencial. É logaritmo, você nunca vai chegar lá, não. Pode repetir a frase que gerou o seu comentário, que eu Tá. ouvi, Vou lá. Recuperando-se das certezas da juventude, quando nunca duvidou de si mesmo, o homem desperto retorna ao encantamento da infância e novamente vê o mundo, o qual, à medida que os anos passam, se aprofunda em mistério e beleza. Ele vê o mundo agora com outros olhos, os olhos de quem percebe o mistério e a beleza do mundo, mas que nunca se esgota ou é explicado. Quer dizer, é sem fundo e... Né? Ele vai adiante nesse parágrafo. Você que leu todo o capítulo, né, o Eduardo? Aí ele continua assim: aquele que viu, aquele que percebeu essa beleza, esse encantamento em alguma coisa, por alguma dimensão que seja da vida, jamais será o mesmo novamente. Ele possui o mundo estendido a seus pés, sabe-se conquistador da vida e da morte, e de onde quer que vá, seus olhos contemplam essa visão. Ou seja, ele acessou esse nível de conhecimento. Foi o que eu marquei, mas eu acho que eu tinha que ter marcado outra coisa também. Eu acho que eu perdi coisa aqui na minha marcação. Porque ele ia falar do mistério da vida, né? Ele fala que o mistério da vida não é um problema a ser resolvido. Resolveram até trazer essa para a contracapa aqui. O mistério da vida não é um problema a ser resolvido, é uma realidade a ser experimentada, né? Cuidado com o homem que afirma ter resolvido o problema da vida. Aquele que explica a sua complexidade e que, com lógica mortal, constrói um sistema na qual todos os fatos de nossa existência podem ser classificados e arquivados ordenadamente. Ele se condena através de sua própria afirmação. A criança que se maravilha com todo mundo ao seu redor, para quem as conchas com as quais brinca na praia são objetos de excitação de tirar o fôlego, está mais próxima da verdade divina que o intelectualista que despoja o mundo de seus mistérios e se orgulha de nos mostrar sua anatomia em uma dissecação impiedosa. Por algum tempo pode satisfazer o homem em evolução, que ele vai falar daquele homem que está na fase racional, intelectual somente. Saber que o esplendor de um pôr do sol são apenas raios de luz em uma atmosfera úmida. Porém, ele acabará por perceber que pode ter explicado o método, mas de alguma forma tocou o mistério. Ele pode ter explicado como é que a coisa acontece, mas o porquê que ela acontece, porquê que existe. Aquela história assim, você consegue explicar o como acontece um eclipse? Eu consigo explicar. É porque a Lua vai lá e se põe na frente do Sol, entre a Terra e o Sol. E ela tapa o Sol. É o como. O astrônomo explica. Agora, por que o Sol, sendo 1000 vezes maior que a Terra e a Lua sendo menor que a Terra, a Lua consegue estar numa distância tal que ela consegue exatamente tapar o Sol? A Lua é menor que a Terra, mas ela está exatamente na distância tal que ela consegue tapar um outro objeto que é 1000 vezes maior do que a Terra. E ninguém se pergunta por quê. Cara, para mim isso assim, ó, eu chego até a me arrepiar, porque quando a gente faz essas descobertas, eu gosto muito de um programa de astronomia que está passando, que eu recomendo sempre para todo mundo, que é o Astro Brasil. Tem no YouTube, né? Eu vivo dizendo, pessoal, assinar o YouTube abre um universo para as pessoas, porque ficar vendo o YouTube com propaganda. Então, Astrum Brasil. Astrum Brasil. Depois eu posso passar, eu passo aqui no grupo. Tá? É fantástico, porque ele fala de conhecimento científico, ele não tem nada a ver, mas é impressionante. Eu não tenho postado, eu tenho um grupo de reflexão, lista de reflexão, que eu faço coisas para as pessoas, eu não tenho postado porque tomei sem tempo. Mas assim, ó, é impressionante como as descobertas que a astrofísica está fazendo corroboram aquilo que a ciência oculta já fala há tanto tempo.
Mas vamos lá. Então, assim, ó, é assim, ele explica, tu explica o como, mas não explica o porquê das coisas, né? O porquê você tem que fazer. Então, isso, então dá esse encantamento, né? E é isso que eu digo, o segredo da vida é retomar esse encantamento que a gente tinha na infância, quando a gente era o verdadeiro cientista. Porque o que tem, às vezes, na academia são os pseudocientistas. São aqueles que só querem provar as coisas em cima das coisas que já estão escritas pelos outros. Porque o verdadeiro cientista é aquele que vai com curiosidade a campo, ver como é que a natureza e as coisas, como sociedade acontecem, e descobre que tem um monte de coisa que ele não consegue explicar. Ele vai explicar um pedacinho, mas ele não recusa aquilo que ele não consegue explicar. Porque Se Einstein, antes dele entrar na academia, ele estava estudando física, ele estava vendo toda sua teoria. Aí, quando ele foi entrando, que ele foi expandindo, né? Mas ele, como cientista, ele sempre teve esse espírito. Tanto que ele fez descobertas que até hoje influenciam o mundo. a gente poderia pular, Vitor, a gente poderia pular para o terceiro capítulo, depois podemos voltar para o segundo capítulo, que é muito grande, que vai ser importante para nós tentarmos. Nós, como membros da sociedade teosófica, que a gente já lê essa literatura há tempo, a gente até tem uma clareza sobre essa questão desse mundo imagem que a gente cria, aquela coisa toda, que é uma ilusão, que não é o real em si, né? Mas mesmo assim tem confusão, por isso que eu queria depois voltar. Mas eu vou falar, vou ler esse capítulo sobre intuição e intelecto, que é o terceiro capítulo, para ver essa distinção aqui. Aí eu vou citar Plotino. Plotino, quem gosta de falar do Plotino é o Rudney Marx, né? Que é um doutor em filosofia. Tem uma citação aqui na Eneada, do Plotino, que diz assim: a principal causa de nossa incerteza é o fato de que nossa compreensão do um não chega até nós através do conhecimento científico nem do pensamento, ou seja, não chega explicadinho, né? Como o conhecimento de outras coisas inteligíveis, mas através de uma presença que é superior à ciência. Quando a alma adquire o conhecimento científico de alguma coisa, ela se afasta da unidade e deixa de ser inteiramente uma. Porque a ciência acarreta razão discursiva, e razão discursiva acarreta multiplicidade. Então, quando a gente vai para a multiplicidade, a gente se afasta do uno, né? A fim de obter unidade, precisamos, portanto, elevarmos acima da ciência. Ou seja, acessar Budi, né? Acessar o lado intuitivo. E nunca nos afastarmos do que é essencialmente uno. Devemos, dessa forma, renunciar à ciência, aos objetos da ciência e a todos os outros direitos, exceto do homem. Eu também já não sou assim tão prontinho. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que tem ali e usar como um trampolim, né? Eu acho que ele fala dessa forma porque às vezes atrapalha muito, né? A pessoa, se ela fica demais naquilo. Isso, é porque tem que ter um equilíbrio, né? Depois, tanto demais uma coisa ou na outra, perde o sentido, né? Entendeu? É por isso que aquele que não vai na racionalidade só, ele chega mais rápido, ou seja, ele não sabe explicar, mas ele sente. E esse sentir é importantíssimo, né? Que nem a criança, né? Mas sabe que o caminho, e esse caminho que tu está falando, que é o caminho da intuição pura, do Bhakti Yoga, é um caminho de muito sofrimento, de muita dor. Porque a pessoa é enganada, a pessoa ela imagina que vai fazer a coisa boa para os outros e por não desconhecer ela acaba prejudicando os processos. Ela vai só pela amorosidade das coisas. Isso, para isso tem que ter o conhecimento, né? Bom, mas vamos lá com a mente. Ele começa com a mente dupla, né? Isso é uma coisa que a gente domina, mas ele é um membro da sociedade teosófica, né? Então ele diz o seguinte: a ilusão, portanto, a ilusão, portanto, só é parte da realidade quando é reconhecida como ilusão. Então ele vai dizer o seguinte: olha, calma, teosofistas. A ilusão só é parte da realidade quando é reconhecida como ilusão. É quando esquecemos o elemento da relatividade em nosso mundo-imagem. Isso aqui vai ficar difícil, talvez, para vocês entenderem, porque ele fez toda a explicação no capítulo 2 do que é o mundo-imagem. Eu vou só dar uma resumidinha, depois a gente pode voltar lá, tá? Não sei nem se vai dar tempo de voltar hoje. Mas, assim, ele diz o seguinte: a maior parte das pessoas acha que existe um mundo lá fora e é que aquilo é a realidade.
Existem os teosofistas que aprenderam que, na verdade, nós temos uma consciência que está projetando coisas e que a gente acredita que aquele mundo que a gente tem aqui dentro é que é real. E nenhum dos dois é, ele diz. Nenhum dos dois é real sozinho. Assim, existe uma realidade lá fora, mas o que nós percebemos dessa realidade lá fora é o nosso mundo-imagem. É o mundo que nós vemos ele. Então, por exemplo, ele diz assim, ó, imaginem dois seres se encontrando, que um fosse que nem a gente, que percebesse as coisas através dos 5 sentidos, e outro percebesse por outros sentidos que não os nossos. Um cara que tivesse visão de raio-x, que conseguisse ver as cores acima do ultravioleta e abaixo do infravermelho, que conseguisse ouvir sons acima do super do aquele o som acima da faixa audível, mais agudo acima do nosso que nós conseguimos ouvir, mais grave que nós, um monte de coisa. Ele não diz isso. Isso foi eu que estou dando uma enriquecida para facilitar o entendimento. E eles estão vendo, estão no mesmo ambiente, no mesmo contexto, e vão conversar explicando a realidade. Um diz, não, o mundo é assim, o mundo é assim, o outro diz, não, o mundo é assim, o mundo é assim, e são totalmente diferentes a forma como eles estão dizendo. O que acontece? Ele diz o seguinte, existem, as duas coisas são verdadeiras. Existe um mundo lá fora, e que nós projetamos o que nós temos dentro e que nos faz perceber daquela forma. E existe um mundo interno. Existe um mundo interno do nosso estágio evolutivo, com o conhecimento intelectual que a gente tem, com a possibilidade de sentimento que a gente tem, com a possibilidade de corpórea, física que a gente tem de agir nesse mundo, que faz com que a gente projete esse nível de percepção lá fora. Então, os dois estão corretíssimos. O mundo, enquanto existência independente, é correto, e o mundo nosso, enquanto coisa interior, ele é correto. E o nosso mundo-imagem que nós projetamos através dessa relação é correta. O que é errado é querer dizer que essa é a realidade, a única realidade, pronto. Isso é o que é errado. Existem vários mundos-imagens para as várias pessoas. Eu me lembro disso que a minha orientadora do mestrado, ela era ecologista, enfermeira, doutorada em filosofia da enfermagem, e ela trazia toda essa visão holística. Eu sou muito agradecido no mestrado por ter desenvolvido todo o conhecimento de holística quando eu já tinha algum conhecimento de teosofia. E ela diz assim, tu vai para uma árvore. A árvore, para nós, é uma coisa. A árvore, para um passarinho, de repente, se alimenta dos frutos daquela árvore, constrói o seu ninho, que constrói a sua família, né? Faz tudo acontecer. É algo completamente diferente. Hã? É o mundo dela. É o mundo dela. E os dois estão corretos. E existe uma realidade lá fora que dá sustentação para o mas cada um projeta a partir do seu estágio evolutivo. Do animal, do ser humano primitivo, que é só instintivo, do ser humano racional, que só vê as coisas lá fora como se fosse uma realidade absoluta, até o ser intuitivo, racional junto, que é o que a gente tenta fazer aqui. Né? Então, é quando esquecemos o elemento de relatividade do nosso mundo-imagem e o exaltamos à estatura de uma realidade independente, esquecendo subsequentemente que o fizemos, que surge a ilusão. A ilusão é isso, é fazer acreditar que o mundo-imagem que existe para cada um de nós é um mundo que existe lá fora de forma absoluta. Então, começamos a fazer perguntas nascidas da ilusão e permeadas por ela em todas as suas fibras. E aí é que falham os filósofos. Os filósofos não têm esse conhecimento desse outro mundo superior, desses níveis superiores. Aliás, até vou fazer um parênteses aqui. Tem um capítulo que ele fala sobre espírito e matéria. Muito interessante. E ele diz o seguinte, para nós, como estamos aqui, nós falamos tudo, o reino da espiritualidade, não tem? Não tem os espíritas, a espiritualidade. O que é espiritualidade para os espíritas? Do astral para cima é espiritualidade, não é isso? Para nós, teosofistas, que já sabemos que o corpo emocional, o corpo astral, e o corpo mental concreto, no plano mental concreto, que é o Devachan, o mundo dos céus cristãos, está ligado à personalidade, a gente sabe que isso não é espiritual, isso é da personalidade. O que é espiritual é da mente abstrata, do plano mental abstrato para cima, do plano búdico e do plano átmico, né?
Isso é espiritual, né? Então já tem uma pequena diferença, né? E aquelas coisas que são mais grosseiras para nós, que fazem com que a gente tenda em direção à matéria, que é o caminho dos elementais, né? O elemental mental concreto, o elemental astral, né? Elemental emocional, ou a própria materialidade dos minerais, tudo mais, isso é em direção à materialidade. E aí ele traz a seguinte equação: só que isso se projeta infinitamente para cima e infinitamente para baixo. Então, tudo que está acima do nível atual que eu estou é espiritual, e tudo que está abaixo é material, é materialidade. Então, para alguém que acessou já a sua individualidade como mestre e não mais se identifica com a personalidade, toda a personalidade, todos os planos abaixo são planos materiais, enquanto que para nós ainda o plano astral e o plano mental concreto, o mundo do céu, é espiritual. Na verdade, então ele diz assim, ó, espiritual e material significa se você está percebendo alguma coisa que está nos níveis superiores que você vai acessar um dia pela sua evolução, ou material é aquilo que você tem, se você der andar passo para trás e for no caminho da involução em relação ao estágio que você está, daquilo que seria naturalmente você fazer em relação ao seu Dharma, né? Inclusive é muito interessante, eu fico misturando os assuntos aqui só para tentar não ficar só na leitura. É muito interessante a tradução de Dharma que ele traz. Ele traz vários conceitos de Dharma, e todos nós sabemos que o Dharma, né, tem vários conceitos. Eu gostei do conceito dele que é de acordo. Quando você faz aquilo que está de acordo com o seu estágio evolutivo, com o que você tem de vida interior por manifestar, com aquilo que você tem como expectativa realizar, você está realizando o seu Dharma. Se você faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo porque está indo para os estágios involutivos, estágios anteriores, estágios animais, você está indo contra o seu Dharma, você não está realizando o seu Dharma. Então, mas é por isso que ele está... Por que surgiu essa coisa? Agora eu não sei. Então é isso, né? Começamos a fazer perguntas nascidas da ilusão e permeadas por todo, e enquanto passamos a abusar da nobreza de nossas mentes, aplicando o intelecto à solução desses pseudo-problemas, quer dizer, a gente não consegue enxergar direito. Aí vai adiante. Nós estamos falando de intuição e intelecto. Ele diz o seguinte: nos primeiros estágios, agora vamos chegar naquela parte, nos primeiros estágios de nossa evolução, nosso caminho para o conhecimento era do instinto, que é irracional e direto no seu conhecimento. Assim, o homem primitivo conhece os caminhos da natureza de uma forma que não conseguimos igualar. Assim, o animal sabe instintivamente coisas que o homem leva dias ou até anos para compreender. Basta-nos comparar a certeza absoluta com a qual as aves migratórias encontram o seu lar, uma questão de metros quadrados sobre toda a superfície do globo, né? Aos atrapalhados métodos dos quais o homem intelectual necessita a fim de encontrar seu rumo, mapas e compassos, sextantes, intrigados, está usando coisa do começo do século XX, né? O movimento dos corpos celestes, pontos de referência e tudo mais. Aí vamos para o segundo estágio. Com o surgimento do intelecto, o conhecimento instintivo desaparece. A unidade inconsciente da vida, que tornava possível o instinto, é temporariamente desligada pelo crescente sentido de separatividade e individualidade que possibilitou o surgimento do intelecto. Quando o homem deixa de ouvir a voz interna do conhecimento instintivo, precisa se orientar através do laborioso método de reunir fatos sobre o mundo externo que o cerca e, através da análise comparativa e distinção deles, chegar ao conhecimento de princípios internos. Chegar ao conhecimento que está lá dentro, ele usa um monte de coisa que for fora. Assim, o caminho do intelecto é um estágio necessário, olha o que ele coloca. Mas não há dúvida de que o conhecimento do homem, nesse período, carece de vida criativa. Olha só, carece de vida criativa a todo esse período intelectual. Seu próprio mundo-imagem o mantém em cativeiro, aprisiona seu próprio mundo-imagem. O que é esse mundo-imagem? Aquilo que ele acredita que criou lá fora, que a realidade exige exatamente como ele está projetando. O mantém em cativeiro, aprisiona a mente em suas limitações e ilusões. Consequentemente, a mente aprisionada fica sujeita à grande ilusão do mundo-imagem,
como se fosse uma realidade objetiva. Ele esquece que ele tem uma realidade interna que está projetando aquela forma como ele percebe o mundo. Né? Poluiu a cabeça. Hã? Poluiu a cabeça do cara. Ele diz assim, é um estágio necessário. Uhum. Né? Você sai... Eu diria o seguinte, você sai daquela alma instintiva astral. Eu acho que o primitivo ele tem o acesso ao astral intuitivo ali. E você, através da racionalidade mental, que é o plano superior, você acessa finalmente a conexão com o intuicional. Porque, na verdade, a gente não pode esquecer que, embora seja uma coisa única, né, a gente sabe que essas divisões são só didáticas, a gente tem essas 7 coisas só. Né? A gente tem o corpo físico de ação e uma vontade espiritual de Atman. A gente tem uma mente concreta e uma mente abstrata. E a gente tem um corpo emocional astral e um sentimento intuitivo, intuicional, búdico, crístico. Né? Então, assim, ó, ou você está fazendo as coisas movidos por uma emoção astral, ou você está fazendo as coisas movidos por uma emoção, um sentimento búdico, intuitivo. Que é, no final, as coisas, né? É a sabedoria que te torna capaz de ajudar. Não, a sabedoria que te torna capaz de ajudar, o poder que te faz capaz de colocar essa ação em ação, e o amor que inspira, porque no final tudo quem faz o caminho é o amor, mas nos estágios iniciais a gente faz guiados pelo amor astral da personalidade, no final você faz guiados pelo amor intuitivo, búdico, crístico, né? Mas é sempre o amor que orienta a ação, né? Mas vamos lá. Entretanto, chega um tempo em que o poder da ilusão enfraquece a mente, libera. Então, chega um tempo em que o poder da ilusão enfraquece. E a mente liberta tem novamente a visão do real. A mente, aquela intelectual, né? Com isso, a intuição começa a se desenvolver como uma forma de conhecimento, combinando em si a imediatez do instinto e o conhecimento consciente fornecido pelo intelecto. Você começa a usar as duas coisas. O instinto é um conhecimento inconsciente que os homens primitivos possuem, mas não sabem o porquê. E por isso criam os mitos, né? Não podem exprimir conscientemente aquilo que lhes fala do interior. Na intuição ocorre o mesmo lampejo do conhecimento direto, mas agora a grande estrutura do intelecto já foi construída ao longo do tempo e através dela o conhecimento intuitivo pode descer para a nossa vida cotidiana em plena consciência. A gente consegue explicar. Né? Sem essa estrutura, sem intelecto como instrumento, o pensador interno não seria capaz de interpretar a sua visão em uma linguagem que fosse inteligível para seus companheiros. E ele diz o seguinte: você não consegue explicar para os outros porque você não consegue explicar para si mesmo. Então, você primeiro precisa ter um nível mínimo de conhecimento para conseguir trazer. A gente tem que entender que o conhecimento intuitivo é um conhecimento que está na 5ª dimensão. Não é isso? 5ª, não, peraí. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, da 6ª dimensão, né? Tem 3 dimensões a mais que o físico, né? Você tem que trazer isso para o cérebro. O plano físico tem 3 dimensões, o plano astral e emocional tem 4, o plano mental tem 5, o plano intuitivo tem 6. Então, como é que você vai trazer coisa que tem 6, que existe como uma realidade, lá com 6 dimensões, para a sua mente que só tem 5 dimensões? Você tem que, né, fazer coisa. Então, e aí é essencial que na filosofia estejamos conscientes do método que usamos, conscientes do órgão com o qual trabalhamos na realização da verdade. Ambos, olha o que ele está defendendo. Intuição e intelecto possuem seu lugar no método da filosofia. Ambos possuem tarefas e ambos possuem limitações. O intelecto, sendo a mente que funciona nas limitações do mundo-imagem, pode e deve servir como uma técnica. Então, o intelecto é usado como uma parte técnica, através do qual o artista interno, a intuição, possa tornar visível sua percepção da beleza ou da verdade. Não tem aquela coisa que o artista que vai pintar uma coisa, ele na sua mente lá dentro, ele já tem tudo que ele quer botar na tela, mas ele precisa desenvolver a técnica
para conseguir manifestar aquilo que ele percebe internamente, aquilo que ele tem, né? A intuição, percebendo a verdade no mundo do real, é o verdadeiro órgão da filosofia. Sem sua luz criativa, o intelecto não passaria de uma técnica sem inspiração, árida e sem vida. Por outro lado, a visão da verdade que é obtida no mundo do real apenas ali precisa da técnica do intelecto para ser transformada em uma linguagem inteligível para os demais ou para nós mesmos em nossa consciência diária. É isso, gente. E ele só vai fazer uma diferença entre ciência e filosofia aqui, ó, gente. Ó. É essencial. Não sei como é que nós estamos de tempo aqui, que horas são, mais ou menos. São 10h22. Ele fala sobre ciência e filosofia. É essencial que possamos entender os respectivos domínios da ciência e da filosofia. A ciência investiga o mundo como ele aparece em nosso mundo-imagem, e não está especialmente interessada na relação desse mundo-imagem com alguma realidade última ou com a forma pela qual é produzida em nossa consciência. Assim, a ciência não trata do mundo real, mas sim das aparências ou fenômenos em nossa consciência. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, é tênue, muitas vezes, a capacidade de percepção, que assim, né, tem muita gente que tem um palpite, tem a ver com o intelecto, né, e a pessoa interpreta como intuição, né? Então, assim, a gente tem que ter O discernimento para sim, saber né, o que é intuição e o que a primeira virtude que se pede, né, é o discernimento, mas às vezes é o que eles chamam de fio da navalha, né? Às vezes é muito difícil. Mas assim, porque eu vejo assim, muitas pessoas mais espiritualizadas, né, soltam assim alguma coisa como se fosse Uma verdade. uma intuição, né? Ah, Nem sempre é. Eu já vi até assim, palestra assim, eu tive um insight, a minha intuição é... Aí eu me lembro bem de uma palestra que a gente estava assistindo, e aí a pessoa falou, e para mim isso ficou muito claro, aquilo ali era um palpite super intelectualizado. Então, assim, às vezes fica difícil, né, a gente perceber se é uma intuição verdadeira ou se é um palpite intelectual sofisticado. às vezes é um Cristo isso aí, né? Porque Parece às vezes ela não conseguiria racionalizar para explicar para outros se ela não tivesse essa intuição, né? Ou seja, por isso que tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque eu vejo assim, ó, a mente que a gente está aqui, né? É um software, né? O cérebro é um hardware e todos os sentidos são auxiliares, equipamentos auxiliares da nossa vida nesse mundo aqui manifesto, né? E para atingir esse good, né, nós precisamos desse equipamento desenvolvido, tá? Né? Mas não só isso, ou seja, tem que haver um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Não pode chegar lá no extremo de ser só software, hardware, né? E racionalidade, ou seja, eu penso, logo eu existo, né? Descartes que nos impediu de tanta coisa, né? Ou seja, racionalizou tudo, né? E deixar o mood e a outra parte de lado. a gente... Pelo que ele está falando aí, que eu estou entendendo, é uma outra, se é que eu entendi, uma outra percepção, a pessoa pode ter uma intuição e o intelecto tem que agir para que seja expresso, né? Porque às vezes... Isso. E expressa, verdade, inclusive, para si mesmo. sim. Expressa. Porque assim, para mim, eu tinha uma ideia mais assim, bem divisória, né? Intuição e palpite, né? Mas, assim, pelo que eu entendi aí do que está se colocando, né, do autor, parece que esse intelecto tem que passar, desculpa, essa intuição tem que passar pelo intelecto para ser expressa, para ser vivida, vivenciada. Para poder ser vivenciada. É. Existe uma coisa que eu assisti uma vez numa palestra que eu peguei como verdade, assim. Aquilo que vem da intuição é duradouro. Aquilo que a gente às vezes acha assim é uma enganação, como você diz, do intelecto. E também eu já escutei também assim uma dica, né?
para saber se é intuição ou palpite, dá uma avaliada. Se a sua intuição vai fazer bem para todo mundo, se tem aquele tempero altruísta, vai que é. Mas, assim, se é um palpite em que eu vou me dar bem, o meu grupinho vai dar bem, fique esperto, porque provavelmente não é uma intuição. Mas outra dica é essa, né? Se essa intuição vai enriquecer o todo, você eu não acredito em várias intuições. Eu acredito em várias intuições. Eu acredito em grande intuição. Então, assim, eu, por exemplo, essa coisa que eu quero trabalhar tudo mais, me veio há 10 anos atrás. E há 10 anos eu tento trabalhar isso. Mais de 10 anos. Mas me veio uma vez, numa leitura, assim, me veio a coisa inteira. E eu vi, assim, e me veio bem claro, tipo assim, ó, tá aqui, ó. O que tem que fazer é isso aqui. Agora, como você vai fazer, o que você vai ter que fazer para conseguir fazer isso, te vira. Isso é com o teu intelecto, com a tua personalidade, tu tem o resto da vida para fazer isso. Mas a coisa foi entregue. Porque assim, ó, e por isso que é importante desenvolver os veículos inferiores, porque eles têm que ser purificados no sentido de eles serem transformados em coisas mais elevadas. Porque a pressão da intuição, da nossa mônada, para que a personalidade execute como um veículo aquilo que ela quer, ela é imensa. Ela está o tempo inteiro, ela está querendo 10 vezes mais do que nós mesmos que isso aconteça. Só que nós, por termos veículos ainda pouco desenvolvidos, frágeis, coisa, ela nem pode aumentar a intensidade, porque senão é aquela coisa, é energia mesmo, né? É aquela coisa, o pessoal resolve despertar Kundalini antes da hora, Kundalini, como o pessoal fala então, ele se arrebenta todo. Então, assim, tá lá. E eu vou chegar nisso aqui, talvez, eu tenho que pular rapidamente, eu só queria trazer uma reflexão que ele faz que a questão do ocultismo e misticismo é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente já falou isso aqui no começo, eu vou falar de novo. É interessante ver como a diferença essencial e o caráter mutuamente suplementar da filosofia e da ciência também são evidentes em suas respectivas extensões, o misticismo e o ocultismo. É na teosofia moderna que encontramos uma apresentação mais clara desses dois, especialmente do ocultismo. O ocultismo afirma que o mundo físico não é o único mundo que pode ser investigado cientificamente, existem mundos de matérias mais reais, tal. Tá? Assim, encontramos na teosofia moderna o ocultismo ou o psiquismo apresentados como extensões da ciência. Encontraremos o misticismo filosófico apresentado como uma extensão da filosofia. A doutrina fundamental da teosofia, a unidade de toda a vida, pertence a esse domínio do misticismo filosófico. Então, nós nunca iremos, pela ciência oculta, acessar o uno, ele diz. O uno se acessa pelo misticismo filosófico e não pelo ocultismo. Pelo ocultismo, você aprende ciência, aprende a desenvolver poderes maiores com coisas mais sutis que as coisas só físicas, né? Nenhuma investigação clarividente de qualquer nível pode observar a unidade da vida. É aquela história. Somente com a meditação, somente alcançando os estados de samadhi, é que você tem acesso a esse uno. Porque o resto você vai fazer é acessar nível astral, mental concreto, mental abstrato, até o búdico intuitivo. Acima do búdico intuitivo, não é através da ciência oculta. E ele vai fazendo para ela. Nesse sentido, o misticismo filosófico é uma extensão legítima da filosofia comum, assim como o ocultismo é uma extensão da ciência comum. Tá, isso eu já li. Na literatura, olha só, ele faz uma observação para os teósofos. Na literatura teosófica, ainda não encontramos um claro entendimento e uma distinção entre esses dois aspectos do ensinamento, o oculto científico e o místico filosófico. Consequentemente, sempre encontramos heresias filosóficas de um lado, dentro da literatura teosófica, quando os resultados da investigação oculta são produzidos como respostas a questões filosóficas, quando através de coisa oculta tu tenta explicar os porquês filosóficos, e heresias científicas, quando tu tenta, aí eu passei para o capítulo seguinte, começa a parte. E heresias científicas quando dá para deduzir, né? Quando tu tenta explicar assim, filosoficamente um tipo de conhecimento que só a ciência oculta explicaria. Explicar os porquês. E aí ele chega na liberdade da vontade, que é o último capítulo. Esse aqui eu não sei se vai dar para a gente trabalhar, gente, mas é uma coisa assim, ó. Ele fala sobre a questão do livre-arbítrio e do determinismo.
do destino. Eu vou colocar o problema só para, embora a gente já conheça, mas só para contextualizar. É duvidoso, seja na filosofia ou na teologia, que haja um assunto que tenha suscitado mais controvérsia e produzido mais teorias contraditórias que a liberdade da vontade humana. Quando uma crise moral se apresenta em nossas vidas, quando somos confrontados com uma escolha entre o bem e o mal, somos livres para escolher entre um e outro? Se somos livres em nossa escolha, o que dizer então da causalidade, da presciência de Deus sobre as coisas que estão por vir, da predestinação e do determinismo, dos muitos exemplos indubitáveis de profecias e premonições precisas? Aí ele cita até um exemplo do cara que diz com todos os detalhes o que ia acontecer com a família, com o cara, contigo, não sei, blá, 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 anos antes de a coisa acontecer, né? Isso não seria intuição, você é capaz de ver o futuro. Capaz, não. Eu mudei o capítulo. Agora estou falando sobre livre-arbítrio e destino. Livre-arbítrio e destino. É outra reflexão. Ele trabalha em dimensões. Claro que ele faz uma coisa meio alinhada com a outra, mas ele está. Se não somos livres para escolher, o que dizer do esforço moral, do empenho para levar uma vida nobre, da culpa e do pecado, da vergonha e do arrependimento, da recompensa ou da punição? Parece inevitável que a vontade seja ou não livre. Contudo, se aceitarmos qualquer uma das duas alternativas, nos encontraremos mergulhados em contradições e dificuldades e veremos que nossas teorias são incompatíveis com os fatos da nossa experiência diária. Quer dizer, é como se houvesse os dois lados da moeda. A gente tem um livre-arbítrio, mas tem um destino também. Como é que é isso que acontece? Né? E já vou dizendo que a resposta não está na questão do karma, tá? Não tem nada a ver com karma. Ele já tirou essa questão do karma lá atrás. A gente conversou um pouquinho isso aqui antes de a gente começar aqui a não gravada, né? Há uma enorme confusão a ser eliminada antes de podermos abordar o problema da liberdade de uma maneira proveitosa. Em primeiro lugar, nossa aversão à ideia de predestinação se deve principalmente ao fato de concebermos que isso implica um destino determinado de fora. A gente não quer predestinação porque parece que a coisa vem de fora. Que não apenas molda nossos fins, mas também determina nosso futuro em cada detalhe, falando que sejamos apenas peões no jogo. E ele vai dizer que não. O que acontece é que as coisas que nós vivemos, elas têm um contexto exterior, ok, está lá, criado talvez pelo nosso karma, mas ela tem motivações interiores, que dependendo das motivações interiores, nós vamos reagir de uma forma ou de outra em relação a esse contexto que está dado. E ele vai nos mostrar que as nossas motivações interiores são maiores e mais fortes do que as coisas que estão no contexto lá fora. Mas elas estão lá, né? Essa diferença existe apenas para nós e é causada pela nossa percepção. Aquela questão do... A gente trata o mundo imagem como se fosse uma realidade absoluta. E, na verdade, a gente não esquece que é uma projeção. Ela não existe como tal no mundo do real. Assim, aquilo a que chamamos futuro está completa e verdadeiramente presente nesse mundo do eterno agora. Assim como o passado, e não há mais incerteza sobre aquilo que ainda não vivenciamos na ilusão do nosso mundo imagem, que seria o futuro, tanto quanto não há incerteza sobre aquilo que já vivenciamos. Nesse mundo de realidade, eu sou agora mesmo tudo o que eu serei no futuro em meu mundo imagem. E sou tudo isso não como um vago esboço ou princípio, mas em todos os pormenores que serão. Porque ele vai trazer uma parte aqui que eu não sei se eu destaquei, que às vezes a gente diz, tá bom, eu já equacionei o negócio. De uma forma geral, a coisa está predestinada, mas o detalhe sou eu que escolho. Ele vai dizer, não existe isso. Não tem nada a ver isso aí. Isso é só uma concessão intelectual que a gente faz, para a gente poder entender a coisa. A coisa está toda ela feita nos mínimos detalhes. O problema, eu vou tentar trazer aqui, porque eu não sei se vai aparecer aqui, mas eu vou tentar trazer já porque me veio. O problema é que a gente não se dá conta que as outras dimensões, as coisas existem em outras dimensões que nós não percebemos na nossa dimensão. Então, vocês já viram aquela coisa que, para facilitar o engenheiro que trabalha com a lógica, aquela coisa assim, é como se nós fôssemos seres que vivêssemos
Não em 3 dimensões, mas em 2 dimensões, com uma folha de papel. Nós só enxergamos que existe, né, em 2 dimensões. Daqui a pouco vem um cone atravessando aquela folha de papel. Então ele começa com um pontinho, nós vemos assim, tem um ponto, tem uma coisinha ali, né? Não é nem pontinho, é uma coisinha assim, porque é segmento de reta, né? A gente só vê plano, né? Segmento de reta. Opa, essa coisa aumentou, eu dou a volta nela, ela está toda maior, realmente. Aí daqui a pouco, opa, ela aumentou mais ainda, ela está aumentando. Então significa que no futuro ela vai aumentar mais. Que futuro aumentar mais? O cone está todo lá. Não tem futuro. Ele só está na ilusão do tempo que nós temos. As coisas têm duração na teosofia, né? As coisas, nenhuma semente vira um carvalho da noite para o dia. Ela tem uma duração, mas isso não quer dizer o tempo como ilusão, tanto é que o tempo mais que a gente percebe é o tempo psicológico do que o tempo cronológico, né? A gente percebe mais aquela diferença de esperar 50 minutos, isso é só para nós, mais antigos, 50 minutos na fila do banco para pagar uma conta, ou tá 2 horas abraçado com quem a gente ama, né? Passa assim, como as férias passam, vou usar outro exemplo, como as férias passam rápido, né? E o trabalho, o fim de semana não chega, né? Então, é ilusão essa coisa desse tempo assim. Então, ele diz assim, ó, tá tudo lá. E tá tudo lá. Daí eu vou adiante, porque daí vai ficar difícil explicar. Por vezes, é proposto um ponto de vista que tenta encontrar um meio termo. Aqui que está aqui a parte que eu falo. Um meio termo feliz entre o determinismo e o livre-arbítrio. E que diz que, evidentemente, o futuro é determinado em linhas gerais. Que é certo que grandes eventos definitivos devem ser realizados, mas que dentro dessas linhas gerais há espaço para a vontade humana se locomover. Dentro desses limites, podemos escolher livremente como agir. Depende, então, da nossa natureza incansável dos nossos esforços. É uma doutrina plausível, mas uma impossibilidade filosófica. Ele já uma vez que tenhamos compreendido a natureza do tempo e vivenciado a realidade como eterna, não podemos mais fazer concessões onde um pouco de eternidade é misturado com um pouco de tempo. O cara tenta, né? Não podemos misturar ilusão com realidade. O mundo do real não é um contorno amplo e vago, dentro do qual um artista individual pode criar seus próprios padrões, seus próprios estilos. No mundo do real, nós somos tudo o que sempre devemos ser. Então, ele diz assim, ó, poderíamos da mesma forma pensar que o espectador em uma sala de cinema está criando o próximo evento sobre a tela com a sua presença pela sua percepção do filme exibido. O que somos no mundo da realidade não é mais determinado por nossas ações e experiências diárias do que o filme é determinado pelo espectador. Não tem. Porém, nesse caso, nós somos o espectador, o filme e a tela, ao mesmo tempo. Todos num só. Quando a história da nossa vida se desenrola, vivenciamos o que nós mesmos somos no mundo do real. A Lília estava com aquela cara assim. Mas eu vou adiante só um pouquinho, eu vou dar a resposta para isso. Há, entretanto, uma causalidade de eventos psíquicos, assim como uma causalidade de eventos físicos. A inspiração do poeta, o sonho do reformador social ou a visão do santo, por mais distantes que estejam dos acontecimentos meramente físicos, ainda assim estão causalmente, ou seja, ainda estão em relação à causa, ligados a eventos anteriores. E até mesmo suas irrupções para o campo físico, quer dizer, quando a coisa acontece, manifesta fisicamente, são possíveis apenas através de certas condições que fornecem a abertura necessária. Com relação a esse mundo físico, são certamente criativas, moldam e determinam em sua atividade criativa. Entretanto, estão causalmente conectadas a outros eventos e psicicamente ou espiritualmente determinadas. Ela já existe lá, no outro plano, e aqui ela vem como algo, como se fosse uma manifestação criativa. Sustentamos, pois, que junto com o determinismo, junto com o determinista, que o futuro é determinado. Mas discordamos dele na medida em que encaramos esse determinismo não como algo vindo de fora, de natureza material, mas como a realização na ilusão do tempo
da realidade com R maiúsculo sempre presente, da realidade maior sempre presente. O determinismo na vida do homem se torna, assim, uma autorrealização. Seu futuro é predestinado por aquilo que ele mesmo é no mundo do real. Defendemos, como aqueles que defendem o livre-arbítrio, que a grandeza do homem é seu poder criativo, que a partir do mundo interior pode moldar e molda o mundo físico. No entanto, não consideramos que essa atividade criativa seja inexplicável ou sem causa. Sustentamos que ela é determinada internamente por fatos espirituais, mentais e emocionais, e por isso que tem que desenvolver a mente humana. Finalmente, acima de tudo, encaramos o livre-arbítrio não como o poder de fazer isso ou aquilo como quisermos, mas como a glória suprema daquela realização na qual nós nos conhecemos como tudo que é. Nessa unidade somos livres. Nessa liberdade, a própria necessidade é apenas expressão do nosso próprio ser. Então, o que ele está dizendo é que durante o capítulo não dá para trazer tudo aqui, né? Mas o capítulo é interessantíssimo. Ele diz assim, ó, ele usa um exemplo muito interessante. Tá, mas a pessoa não tem, então eu vou... Sim, claro que sim. Eu resolvo que eu não vou mais comer. Tá? Então, eu só vou comer hoje, amanhã. Daqui a 3 dias tu tá... Quanto tempo tu consegue sustentar que tu não vai mais comer? Existe uma força interior na nossa natureza que nos predispõe para fazer aquilo que está determinado por nossa alma, pelo nosso espírito. É isso que a gente tem que entender. A gente está predestinado para fazer aquilo que faz parte do Uno, porque é o Uno em manifestação. Nós somos uma personalidade, como um cavalo que está tentando entender o que o cavaleiro está querendo levar, para onde o cavaleiro está querendo levar o cavalo. Né? E a gente fica assim, duvidando, ansioso com as coisas. Vai dar mancada, o cavalinho vai tropeçar, vai ficar cansado, vai ficar com fome antes da hora, vai querer parar para comer, vai querer parar para beber, vai não sei o que, tal. Mas o cavaleiro com o cavalo vão chegar e vão realizar aquilo que está predestinado para aquela alma, por aquele espírito. É o Dharma de cada um. É o Dharma de cada um. Então, assim, eu vejo isso. Eu fiz até um desenho, eu gosto às vezes de fazer uns desenhos, né? Porque diz que geminiano é aquela coisa de trazer para a mente concreta aquilo que está pensando na mente abstrata, né? Eu desenho como uma pessoinha assim, não tem aquela pessoinha da Vivo, assim, que é um bonequinho, só tem a cabeça, os braços e as perninhas. Ele começa pequenininho assim. Daqui a pouco ele tem um outro maiorzinho, um maiorzinho, um maiorzinho. E é como se aquele cone de bonequinhos fosse entrando, atravessando a folha de papel. Já está tudo lá. Só que ele vai aparecendo assim, daqui a pouco ele se torna aquele grande ser e ele manifesta tudo aquilo que ele era. Mas já estava tudo lá, predestinado. E por isso que eu gosto, dentro dessa orientação vocacional, da questão dos 7 raios. E é aquela questão de que a pessoa tem aquele temperamento. Teu temperamento é o temperamento de amor, sabedoria. Teu temperamento é de sabedoria e ação, atividade. O temperamento é da vontade, do governante dos homens. O temperamento é do amor, dos santos de compaixão. O temperamento é da sabedoria, do instrutor da verdade. É isso que você vai realizar. É esse que você vai realizar. Para falar só dos 3 raios básicos, porque tem os outros 4, né? Para completar os 7. O arquétipo já existe. Ele existe como arquétipo para nós, porque nós não conseguimos acessar lá. Mas ele é tão real, com todos os detalhes possíveis e imagináveis, até não imagináveis por nós, porque nós não conseguimos acessar, como onde nós estamos sentados, as coisas que nós estamos vivendo. E eu acho que isso eu acho que é uma grande contribuição que ele traz para quem tem olhos para perceber, que acaba com as nossas ilusões que geram medo e ansiedade em relação ao futuro e as coisas todas, porque diz assim, ó, a gente vai dar mancada, a gente não vai perceber direito, a gente vai se irritar, a gente vai vai ficar bravo com os outros, vai achar que os outros são culpados das coisas, vai fazer as mancadas que a gente faz sempre. Mas nós estamos predestinados no nosso caminho a realizar essas coisas. E aí tem algumas coisas que a gente até poderia derivar para lá, mas acho que a gente abre a parte para conversa e discussão, porque seria a apresentação. Não sei como é que a gente está no horário. Então. Mas acho que se fica encaminhando para o final para poder abrir, acho que é bom. Eu não passar muito das 11, né?
A gente passou direto pelo capítulo 2, mas eu tentei passar, acho que todo mundo conseguiu perceber essa coisa, que na verdade nós todos vivemos dentro do nosso mundo imagem. E esse mundo imagem é de cada um. Não que não exista uma realidade lá fora dos átomos, as partículas, prótons, nêutrons, elétrons, quarks e subquarks e partículas utérrimas físicas lá, se movimentando, vibrando, fazendo, está tudo lá. Mas nós temos o nosso mundo interno, a partir até onde a nossa alma evoluiu, até onde nós conseguimos construir um veículo que com essa personalidade está se relacionando nesse mundo físico, astral e mental, e ela projeta através disso tudo a forma como nós percebemos, né? Então, se a gente conseguiu dar conta disso, o meu fechamento final aqui é recomendar de novo, se tiver gravado aí, a leitura desse livro, que eu acho que vai equacionar muita coisa para a gente, assim, vai resolver muitas dúvidas que a gente tem em relação ao processo. Tá online aqui a Cássia, né? Ela já mandou um comentário aqui dizendo assim: vou ler o livro. Já está convencida. Tô convencida.